Senhoras e senhores senadores e deputados federais, foi-me solicitado a análise da medida provisória 571, que altera o novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. Gostaria de dizer que 95% do impacto dessa medida provisória se relaciona com as APPs ripárias. Esse é o objeto exclusivo desta exposição. Gostaria de iniciar com os impactos novos, os impactos da inovação, dando, por exemplo, esse acórdão de 17 de agosto de 2010, cujo relator foi o ministro Mauro Campbell, em que diz no segundo tópico da ementa: portanto, comprovada a limitação administrativa mais extensa que as já existentes, cabe indenização em favor dos produtores dos terrenos em área de preservação permanente. Quero chamar a atenção disso, considerando a inovação da medida provisória 571 quanto a veredas, em que passa a ser 50 metros do espaço brejoso e encharcado. A vereda, por estar vinculada a um curso d'água, já estava protegida 30 metros de cada lado. Com esse aumento em metragem e em metodologia, significa que haverá o quê? Uma limitação administrativa mais extensa que as já existentes, como nesse acordo. Assim, isso irá gerar indenização que passará de bilhões. Não há dados sobre isso, mas a indenização será muito grande. Quanto a dados e impacto, antes de entrar especificamente no tópico, gostaria de deixar muito claro que o único trabalho que se propôs a verificar o impacto da redução de área plantada em APP e reserva legal é um trabalho feito em parceria com o economista André Nassar, em que provamos haver uma redução de 3,4% do PIB e de 5,03% na carga tributária brasileira. Isso para o ano de 2005, que foi o tomado como laboratório para esses cálculos. Ora, isso foi dado num momento em que eu iria tirar quase 30% da agropecuária brasileira. O atual projeto tira quase 14%, trazendo isso para o PIB de 2010 e considerando essa área do projeto que se transformou no Código Florestal e na medida provisória 571, teremos uma redução de 65 bilhões de PIB, mas teremos uma redução de 96 bilhões de tributos federais, estaduais e municipais. Gostaria só de dizer uma coisa, e não é de maneira nenhuma ofensiva, mas não houve nenhum órgão federal ou estadual de economia agrícola que nos provasse errado. A Embrapa, em momento nenhum, divulgou nenhum número nos provando errado, porque, ao divulgar um trabalho, provavelmente irá nos provar certos. Por um motivo muito simples, há de se apresentar um número. E se errei, posso ter errado, em muito pouco, e talvez até para menos. O problema em si, sendo bastante genérico, é que o Brasil tem uma área de 329 milhões de hectares, e pela legislação que estava vigente até o mês passado, eu deveria ter 150 milhões de hectares entre APP e reserva legal, e aproximadamente 167 milhões de hectares estariam liberados para atividade agro-silvopastoril. Só que a realidade é outra, ou seja, em que eu tenho 93 e não 150 milhões de hectares para vegetação nativa e tenho 223 milhões de hectares utilizados com atividades agro-silvopastoris e não com os 167 milhões que deveriam ser. Agora, isso aconteceu porque a área em azul avançou a linha amarela e invadiu essa parte, ou foi a linha amarela que saiu da divisória entre a parte verde e azul e subiu até esse patamar, causando esse déficit que pelo censo agropecuário seriam de 62 milhões de hectares e pelo Exalc, apoiado pelo WWF, seriam de 85 milhões de hectares. A questão básica é a seguinte: metade ou mais dessa redução é em área de APP. E isso nos leva à seguinte colocação, que dos 33 milhões de hectares que o atual Código Florestal, junto com o projeto
com a medida provisória 571 irão causar de redução de área plantada 33 milhões. Se eu colocar R$5.000 por hectare de recomposição, seriam 165 bilhões. 165 bilhões, para os senhores entenderem, é o equivalente a 2 vezes o valor de 100% do crédito rural do ano de 2010, que foi de 82 bilhões. É superior a isso. Portanto, se metade é APP, para a recomposição de APP, eu vou gastar o valor equivalente a 100% do crédito rural, o que eu acho que é uma tarefa hercúlea ou talvez impossível de ser realizada, dados os atuais parâmetros de ganho da agropecuária. Agora, é importante também saber e mostrar que essa linha amarela, na verdade, estava aqui e subiu, é a evolução, por exemplo, no caso das APPs. Que de 1965 até 1986, para rios de até 10 metros, as APPs seriam de 5 metros. A partir de 10 metros, seria metade da largura do rio até a APP chegar a 100 metros, e aí ficava congelada. Rios de 11 metros, 5 metros e meio. Rios de 50 metros, 25. De 100 metros, 50. De 200, 100 metros, congela em 100. Então, rios de 300, 400 metros, APP seriam 100 metros. Em 1986 e até julho de 89, para rios de até 10 metros, a APP é multiplicada por 6, passa para 30 metros. E existem mais 2 faixas até chegar a 100 metros. Observem aqui, no caso de um rio de 11 metros, teria de estabelecer uma APP de 50 metros. Então, podemos dizer que se na primeira metragem de rios até 10 metros eu aumento vezes 6, aqui eu terei num rio de 11 metros um aumento de quase 10 vezes. A partir de julho de 89, são inseridas mais 2 faixas, 200 e 500 metros nesses tamanhos de metragens de rios. Pois bem, então vejam o que vai acontecer. Eu tenho todas essas metragens de rios e pelo Código de 65, vigente até 86, essa seria em verde as APPs. Se a partir daí eu posso plantar, digamos que eu plante milho a partir das APPs. Em 86 e depois em 89, vem a legislação e fala: a APP agora aumentou dessa forma. E isso tudo acaba se transformando em ilícito, inclusive criminal. E a perda de toda essa produção. E mesmo com o ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição, a incriminação desses proprietários rurais. O que não é pouco, considerando, por exemplo, uma bacia hidrográfica igual a do rio Tietê. Coloquem toda essa produção e toda essa lógica em cada linhazinha de todos esses tributários do rio Tietê e imaginem o que de produção será retirada dentro desses 33 milhões de hectares no total e que mais da metade é em APP. Coloquem todas as bacias hidrográficas do país. A ministra do Meio Ambiente reconhece isso muito bem quando dá audiência para comunicar os vetos que seriam dados ao novo Código Florestal. Observem. De Maria Luísa, da agência Bloomberg. Só para deixar claro uma questão que já foi mencionada por colegas, foi melhorado, do ponto de vista ambiental, o texto que veio da Câmara, mas comparado com a lei atual, que preservava os 30 metros em margem de rio, houve uma redução. Será que o governo entende que essa redução atual, essa exigência atual é fictícia? E não, como não tem sido respeitada ou não tem sido fiscalizada, essa proposta de agora é ambientalmente melhor ou mais segura? Acabou, de fato, com a anistia ou tem uma anistia considerando a lei em vigor? Obrigada. Primeiro, não tem anistia. Porque no seu argumento você se esquece de uma pequena coisa. A lei foi mudando ao longo do tempo e não reconheceu o direito intertemporal. Eu tenho vários agricultores brasileiros que implantaram as suas propriedades antes de 65. Que chegaram aqui no início do século passado. E todos agora estão sendo obrigados a recuperar. Então, eu entendo, muito da lei que foi para frente não reconheceu a realidade que existe no campo. Então, nós fizemos um critério absolutamente objetivo em relação ao critério ambiental e ao critério social.
O pequeno, que muito do sul e sudeste tem ocupação, no início pega os colonos italianos, os colonos alemães. Vamos pegar, em 1940, o Código Florestal, que era de 34, não estabelecia 15, nem 30, nem 5 metros. Ok? Então, todos estão obrigados a recuperar, mesmo os pequenos. Veja, o Ministério do Meio Ambiente reconhece tudo isso que falamos. Apenas há duas pequenas falhas na exposição da ministra. A primeira, que fala em legislação de 40 e 50, mas nada disse da legislação em que aumentou as APPs em até 6 vezes no piso e 5 vezes no teto, entre 1986 e 1989, onde todas as áreas que hoje se debatem sobre elas estavam abertas. A segunda, e mais complicada, é a que omite a responsabilidade e o passivo do poder público sobre elas. Porque o Código Florestal de 1965, no seu artigo 18, e que esteve vigente de 1965 até 2012, com a aprovação do novo código pela Lei 12.605, dizia que nas propriedades privadas, onde seja necessário o florestamento, feito pela primeira vez, ou o reflorestamento, segunda vez, de preservação permanente, o poder público poderá fazê-lo sem desapropriá-lo. E o parágrafo 1º garantia indenização das culturas que sobre essas áreas tivessem. Então, tudo aquilo que a ministra fala tem que ir até 1986 e 89. E que, dentro disso, a obrigação de recomposição era toda do poder público. E só se está conversando hoje sobre área rural consolidada porque o poder público, de 1965 até 2012, foi omisso no seu papel. E como julgados do STJ assim o dizem, que na prescrição ambiental só passa a correr o prazo desde o último ato de omissão ou ação, temos então como último ato de omissão do artigo 18, o momento em que ele saiu de vigência, em 2012. Portanto, sobre todos esses florestamentos ou reflorestamentos de mais de 15 milhões de hectares, o governo, na verdade, está transferindo passivo seu para o produtor e não obrigando exclusivamente o produtor a plantar. Uma coisa que agora entramos no cerne da questão, entre o problema, a crítica e darei a opinião de como solucionar. É a visão que se teve durante todo o tempo do projeto de lei que aqui debatemos. A área rural consolidada como ponto de partida ou como ponto de chegada. Todos, mais desavisados, entendiam ele como ponto de chegada, quando na verdade é ponto de partida. Ele passa a ser ponto final com o pecado cometido pela Câmara e pela Presidência da República em razão da supressão de 2 dispositivos do projeto como aprovado no Senado Federal. O projeto aprovado no Senado Federal, antes de vir para a nova votação na Câmara, tinha o artigo 43, em que dizia que recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, que é de uma lei de 1997, devem ser destinados à manutenção, recuperação ou recomposição das APPs. E quem definiria como fazer mais ou menos seriam os comitês de bacia hidrográfica. Isso foi retirado pelo relator da Câmara, deputado Paulo Pial, que, por pressão, negociação ou opção pessoal, retirou do texto. Abro aqui respeitosa divergência. Acredito que tenha sido um erro, porque isso era o ponto de partida para também substituir as áreas rurais consolidadas por vegetação nativa sem prejuízo para o produtor rural. No mesmo sentido, o projeto aprovado no Senado tinha um artigo 44, em que falava que as empresas concessionárias de serviço de abastecimento de água e de geração de energia deverão investir na recuperação e na manutenção de vegetação nativa em áreas de preservação permanente.
e com preocupação de não se alegar quebra de contratos. Essa obrigação do caput seria exigida apenas às novas concessões outorgadas a partir da data da publicação desta lei ou aquelas prorrogadas, ou seja, somente quando forem vencendo as concessões atuais, nas próximas é que se passariam a exigir isso, dando tempo de planejamento quanto a isso. Isso foi vetado pela Presidência da República. E aí é curioso, porque exige-se a recomposição do produtor rural, mas concede uma quase imunidade às concessionárias públicas. Senhores, na água em que vamos beber e na energia que iremos consumir, há manutenção de passivo ambiental, o que coloca esse serviço público como um serviço sujo. A Agência Nacional de Águas, um pouco antes da aprovação do projeto na Câmara, nessa segunda votação, mostra o seguinte, que a faixa de vegetação na margem dos rios brasileiros tem que ser no mínimo de 30 metros. E o governo terá que criar políticas para reduzir os prejuízos dos agricultores. Ou seja, a ANA busca melhoras, mas desde o ponto inicial sabe que se não tiver o produtor rural como parceiro, isso não vai funcionar. Como é que, adotando essa proposta da ANA, poderíamos solucionar o problema com justiça social? Muito fácil, podemos começar pelo censo demográfico de 2010, se os senhores forem à página do IBGE e pedirem para dividirem todos os domicílios brasileiros por renda e região, teremos uma planilha mais ou menos como essa, em que me dá todos os domicílios brasileiros, aqueles de sem rendimento até 3 salários mínimos, nesse verdinho claro, e daí em diante, de 3 salários mínimos até o infinito, quebrando em tabelas até 30 salários e acima. E a proposta seria, para quem receber mais de 3 salários, pagaria por mês, como uso da água, R$ 5,00. Quem ganhar de 5 a 10 salários, R$ 10,00. De 10 a 15, R$ 20,00 por mês. De 15 a 20 salários, R$ 30,00. De 20 a 30, R$ 40,00. E acima de 30, R$ 50,00. O expositor que vos fala estaria nessa coluna entre 20 e 30 salários de recebimento mensal. Paga ele R$ 270, R$ 280 por mês de conta de energia elétrica e paga a absurda quantia de R$ 22,00 pela conta de água. E não seria contra passar de R$ 22 para R$ 60,00, R$ 62,00, se isso ocasionasse a solução desse problema. Consolidando esta tabela, que vem da tabela 3345 do IBGE, do censo do IBGE, e colocando isso, podemos mostrar o seguinte, que o Brasil tem 57.324.167 domicílios. Desses, até 3 salários, são 35 milhões de domicílios, e que não pagariam nada. Acima de 3 salários, são 22 milhões de domicílios. Quero dizer que, dentro da proposta que acabei de mostrar, 61% da população brasileira não iria pagar absolutamente nada. Essa conta seria repartida da maneira em que mostrei por 38% da população brasileira na média, sendo que na região norte, só 28% pagam. Na região nordeste, apenas 20% pagam. Na sudeste, 47%. Na sul, 49%. E na centro-oeste, 43%. Vejam, na nordeste, só 20% pagam. A tarifa social está estabelecida com extrema justiça. E mesmo assim, os resultados econômicos são extravagantes de bom. No Brasil, por mês, teríamos 259 milhões para resolver esse problema. E por ano, mais de 3 bilhões. No meu estado de São Paulo, seria gerado 81 milhões de reais e por ano quase 1 bilhão. Seriam 977 milhões de reais
para gerir a recomposição e manutenção das APPs, pela primeira vez no Brasil, pagando serviços ambientais, e já que estamos falando na Rio+20, esse seria o maior programa de serviços ambientais do mundo e com certeza para resolver. Agora, o interessante é que precisa vontade política, e aí nós apelamos a vossas excelências. Por quê? Porque isso já poderia ter sido feito, realizado, e não estaríamos aqui discutindo a área rural consolidada. A prova disso é a Lei do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433 de 1997, determina a criação dos planos de recursos hídricos, que são por bacia hidrográfica, por estado e o federal. E no seu artigo 7º diz que os planos de recursos hídricos terão o seguinte conteúdo mínimo. Se é conteúdo mínimo, é conteúdo obrigatório. No inciso 10 fala proposta para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso. No direito administrativo, quando fala restrição de uso, é remunerada. Portanto, isso daí poderia já constar dos planos de recursos hídricos, também conhecidos como plano de bacia, na parte mais baixa, e ninguém está discutindo isso. E é possível, como vimos atrás. Agora, faz 15 anos que esta lei foi publicada e 12 anos da criação da Agência Nacional de Águas e nada foi feito. Se tanto ruralistas quanto ecologistas dizem que o pagamento por serviços ambientais deve ser implantado, e aqui tem receita e matriz jurídica pronta, por que nada foi feito até agora? Afinal, a ANA é a favor ou contra os serviços ambientais das APPs? E se for a favor, por que ele não foi instalado até agora? E mais importante que isso, quem pressionou para a supressão do artigo 43 do projeto aprovado no Senado? Mesma pergunta, quem pressionou para a supressão do artigo 44? É quem não quer ver o problema resolvido, inclusive deixando livre de pagar a conta mais de 61% da população, como mostrei. E vejam, também o sistema jurídico está altamente facilitado para o início da cobrança das águas, porque em 2004, a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos foi alterada no seu artigo 51 para delegar às organizações relacionadas no artigo 47 dessa lei o exercício das funções da Agência de Águas. O artigo 47 coloca todas as entidades que estão relacionadas com recursos hídricos, inclusive as organizações não governamentais, e dizendo que a elas poderia ser delegada as funções da Agência de Água, cuja mais nobre e a mais importante é a cobrança da água. Portanto, seria extremamente fácil fazê-lo desde 2005. Conclusão, desde este ano, a Agência Nacional de Águas poderia estar cobrando a água e pagando o produtor rural e não o fez. Desde 2005, não estaríamos aqui discutindo a área rural consolidada. Há 7 anos de inadimplência e isso os senhores precisam resolver nessa medida provisória. Perde a razão quem só critica e não sugere uma sugestão. Gostaria de dar a minha de como resolver a questão de área rural consolidada e a questão da metragem. Se o problema começa com a alteração de metragem em 86 e 89, voltemos então à redação que estava vigente em 1985. Para rios até 10 metros, 5 metros de APP. A partir daí, metade da largura do rio até 100 metros. E por questões sociais, mantém-se a garantia de residência e infraestrutura em qualquer hipótese, como já está na medida provisória. Ora, se isso ainda não é suficiente, já temos a matriz jurídica para resolvê-la. Os comitês de bacia poderiam fazê-lo. Voltem o artigo 43 para o texto da medida provisória. O artigo 43 aprovado no Senado. E com isso, vamos viabilizar o pagamento por serviços ambientais. E se alguém tiver alguma crítica a fazer, depois disso implantado, que o faça ao Tribunal de Contas da União, porque essas receitas são tidas como receitas públicas e auditadas todo ano pelo Tribunal de Contas da União, que já o faz em alguns comitês de bacias hidrográficas de rios federais. Portanto, há inclusive o comando em controle já instituído para resolver. Senhores, só posso agradecer
e rezar muito a Deus que os senhores tenham muito bom senso para resolver esse problema que está há décadas a ser resolvido, e isso acabe com essa medida provisória. Muito obrigado.